Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Linguagem Java, curso de exercícios para a banca Sesgran Rio. Eu me chamo Vinícius Reis e é com muito prazer que estou aqui para apresentar esse curso para vocês. Vou fazer uma breve apresentação pessoal. Sou graduado em Tecnologia de Sistemas de Informação pela Faculdade São José. Sou pós-graduado em Análise e Projetos de Sistemas pela Universidade Gama Filho. Atualmente, atuo como analista de sistemas do Serviço Federal de Processamento de Dados, trabalhando com plataforma Java, desenvolvimento e arquitetura de sistemas. Possuo grande experiência em aprovações de concursos públicos, concursos tais como SERPRO, DataPrev, MPU, INPI, Petrobras Distribuidora, entre outros. O aluno pode perguntar: Java é importante para concursos? Java cai bastante em concursos? É um assunto de grande relevância? Veremos 3 grandes concursos realizados pela Sesgran Rio recentemente, a quantidade de questões que foram cobradas do assunto Java, seja em exemplos, seja cobrando especificamente a linguagem. No concurso da Petrobras no ano de 2012, de um total de 50 questões específicas, 8 foram relacionadas a Java, ou seja, 16% da prova. O concurso do BNDES, ano de 2013, concurso muito visado em todo o Brasil, foram 40 questões específicas. Dessas 40, 8 foram relacionadas a Java, 20% de um concurso do porte do BNDES. O candidato que não dominasse Java, o candidato que não soubesse Java, automaticamente estaria fora desse concurso. Um concurso mais recente, o concurso da FINEP, do ano de 2014, das 25 questões específicas, 4 foram relacionadas a Java, voltando aos mesmos 16% da Petrobras. Antes de iniciarmos o nosso curso, gostaria de apresentar para vocês a bibliografia que recomendo para que vocês estudem para os concursos. Um livro mais inicial e que não é tão focado em concursos é o livro Use a Cabeça Java, da autora Kate Sierra e da editora Alta Books. É um livro mais inicial, é um livro para o candidato que quer iniciar na plataforma Java. O candidato poderá usar esse livro que tem uma didática muito interessante. Um segundo livro, um livro bem mais técnico, um livro bem mais pesado, é o livro da certificação. É o livro Sun Certified Programmer for Java 6, novamente da autora Kate Sierra e do Bert Bates, da editora McGraw-Hill. Um terceiro livro, mas não menos importante, é o livro Java, Como Programar, da 8ª edição do ano de 2010, do autor Deitel e da editora Prentice Hall. Um livro também bastante interessante que o candidato poderá tirar grandes dúvidas. Só que, ao olhar os 3 livros vistos anteriormente e o aluno ainda continuar com dúvidas, poderá recorrer à especificação em última instância, que se encontra no endereço listado abaixo. Falaremos agora da ementa do nosso curso, um curso de exercícios. O nosso módulo 1 será, visto o assunto, Programação Estruturada, em que falaremos de tipos de dados, estruturas de controle, modularização, subrirotinas e funções, passagem de parâmetros por referência e valor e escopo de variáveis. É um módulo mais básico, mais introdutório, com questões um pouco mais simples, da plataforma Java. O módulo 2 são questões do assunto Programação Orientada a Objetos, conceitos de orientação por objetos, classes de objetos, herança e polimorfismo e encapsulamento. São assuntos, são conceitos que o aluno deverá saber a fundo, pois, já adiantando, a banca Sesgran Rio gosta muito de cobrar principalmente esses 3 conceitos: herança, polimorfismo e encapsulamento. São assuntos bem relevantes e que o candidato deverá estar dominando esses 3 assuntos para responder às questões do módulo 2. O módulo 3 são questões mais avançadas, questões mais específicas da linguagem Java, tipos e estruturas de dados, variáveis, enumerações, operações e expressões, instruções de controle, orientação a objetos, interfaces e classes abstratas, pacotes, exceções, coleções, tipos genéricos, anotações, sincronismo e multithreading e garbage collector. São assuntos bem técnicos e
que por isso foram deixados para o último módulo, para o módulo 3, onde o aluno já terá uma bagagem maior ao ter resolvido as questões do módulo 1 e do módulo 2. Vamos iniciar as questões. Antes de iniciarmos a primeira questão, faremos uma breve revisão do assunto modificadores de acesso. Nesse caso específico, modificadores de acesso para atributos de classe. Os modificadores de acesso são 4: Public, Protected, Package e Private, do mais genérico para o mais específico. O modificador Public é um modificador que qualquer objeto poderá manipular, independente do pacote. O modificador Protected, apenas objetos de mesma classe, descendente ou classe de mesmo pacote poderão manipular o atributo. Reparem o termo classe de mesmo pacote está sublinhado. Veremos mais adiante o porquê dessa preocupação com o termo classes de mesmo pacote para o modificador Protected. O modificador Package ou Default é aquele que é assumido quando a visibilidade é omitida. Nele, apenas objetos do mesmo pacote poderão manipular o atributo. O modificador Private, o mais restritivo, apenas objetos da mesma classe poderão manipular o atributo. Foi colocada abaixo uma observação, pessoal. Uma observação em que o candidato deverá ter bastante atenção, pois é um assunto confuso e que já foi questão de prova da banca Sesgran Rio, que é o quê? A diferença do atributo Protected em Java para o atributo Protected da UML. Agora, voltando ao termo classe de mesmo pacote, que foi sublinhado no atributo Protected, podemos ver o porquê dessa preocupação com o termo classe de mesmo pacote, pois essa é exatamente a diferença entre o modificador Protected em Java do modificador Protected da UML. O modificador Protected em Java é o modificador mais abrangente, ou seja, ele abrange objetos de mesma classe, descendente ou classes de mesmo pacote. O modificador Protected da UML, apenas objetos de mesma classe ou descendente podem manipular o atributo. Ou seja, daí está a preocupação com o termo classe de mesmo pacote. Esta é exatamente a diferença entre os dois termos. Isso é muito importante que o candidato saiba, que fique bem gravado na memória do candidato. A primeira questão é da banca Petrobras, ano de 2010, cargo de Analista de Sistema Júnior, Engenharia de Software, questão número 18. É colocado à direita um código Java, no arquivo c1.java. Nele, existem duas classes, a classe C1 e a classe C2. Na classe C1, são declarados 4 atributos dos 4 modificadores vistos anteriormente na nossa revisão. E a classe C2, estendendo de C1, não tendo nenhum atributo declarado na classe C2, apenas os atributos que são herdados da classe C1. O que o examinador quer saber? Quais atributos a classe C2 poderá manipular? Foi feito um diagrama de classes na esquerda para poder mostrar ao candidato de forma visual o código Java traduzido para esse diagrama de classes. E nele, os atributos foram colocados com a sua identificação visual, ou seja, o atributo Protected é o sinal de tralha, o atributo Package é o tio, o atributo Public é o sinal de mais e o atributo Private é o sinal de menos. É muito importante que o candidato saiba essas identificações visuais, pois isso é bastante importante e é cobrado em prova, principalmente na banca Sesgran Rio. A classe C2 ela pode manipular o atributo X? Veremos. Qual é a visibilidade do atributo X? É a visibilidade Package. A classe C2 está no mesmo pacote da classe C1? Vemos que não. Logo, o atributo X não poderá ser manipulado pela classe C2. Podemos eliminar as alternativas A, a alternativa C e a alternativa E, ficando entre a B e a D. Qual é a diferença entre a B e a D? Seria o atributo Z. Qual é a visibilidade do atributo Z? Visibilidade Protected. Como vimos na nossa revisão, a visibilidade Protected abrange atributos de mesma classe ou descendente. Ou seja, a classe C2 é descendente da classe C1? Sim. Logo, a classe C2 poderá manipular o atributo Z.
Logo, alternativa correta, alternativa B, y e z. Antes do segundo exercício, faremos novamente uma revisão teórica de um assunto bem polêmico, um assunto passagem de parâmetros, que se divide em passagem por valor e passagem por referência. Na passagem por valor, uma cópia dos bits da variável será passada como parâmetro. Reparem aqui o termo cópia dos bits estar destacado, pois o candidato poderá se confundir achando que o valor será passado através da nomenclatura, essa confusão poderá ser criada. Mas não, é passado uma cópia dos bits como parâmetro. Já a passagem por referência, em Java não ocorre. Aí está um assunto bem polêmico, um assunto em que é discussão entre os autores, é discussão entre as referências na linguagem Java, mas não entraremos nessa discussão, pois nosso objetivo é apenas resolver as questões de prova da banca SESGRAN Rio. Bom pessoal, uma observação colocada também nesse slide é o seguinte: o aluno poderá confundir passagem de endereços de memória com passagem de parâmetros por referência. Essa confusão nunca poderá existir, pois passagem de endereço de memória é o que ocorre no Java, e passagem de parâmetros por referência não existe em Java. O que existe em Java é uma referência que pode ser entre mais de um objeto ao mesmo objeto de memória, o que é bem diferente de passagem de parâmetros por referência. Podemos ver aqui uma frase da autora Kate Sierra que pode ajudar a elucidar essa questão, que ela diz o seguinte: o método chamado não pode alterar a variável do chamador, embora, no que diz respeito a variáveis de referência de objeto, o método pode alterar o objeto que a variável referencia. Veremos isso no próximo exercício e todas as nossas dúvidas ficarão sanadas. Questão da Petrobras, ano de 2010, cargo Analista de Sistema Júnior, Engenharia de Software, questão número 17. Essa é uma questão bastante interessante, que a banca SESGRAN Rio foi exatamente na ferida, foi exatamente naquele detalhe mais polêmico, naquele detalhe em que gera dúvida. Veremos essa questão passo a passo e resolveremos ela de forma bem tranquila. A classe soma misteriosa possui 3 métodos: método soma 3, método soma 2 e método main. Inicialmente, é inicializado o atributo x com o valor 0. Reparem que x é do tipo primitivo int. O aluno pode perguntar: ora professor, a linguagem Java não é uma linguagem orientada a objetos? Sim, Java é uma linguagem orientada a objetos, mas ela permite a instanciação de tipos primitivos, ou seja, ela não é uma linguagem puramente orientada a objetos, pois permite a instanciação de variáveis ou de atributos primitivos. Fechando esse parêntese, voltamos à questão. O atributo primitivo x foi inicializado com o valor 0 no escopo do método main. O vetor y, reparem que a declaração entre colchetes mostra que y é um vetor e a atribuição do valor 0 entre chaves mostra a sequência de atribuições ao vetor y, ou seja, y em sua posição 0 recebe o valor 0. Poderiam ter mais de um valor após o 0 separados entre vírgula, o que inicializaria outras posições do vetor y. É chamado o método soma2 passando o conteúdo da variável x. Reparem, conteúdo. No método soma2, como podemos ver abaixo, x é acrescido de 2, só que apenas no escopo do método soma2. Isso é muito importante. Isso é, a passagem por valor do valor 0 é passado para o método soma2, x é acrescido de 2, só que no escopo do método soma2. Podemos ver no nosso quadro à direita, o valor de x continua inalterado em 0 e o valor de y continua também 0. Y em sua posição 0. Vamos continuar. O método soma3 é chamado e é passado, aí está o grande detalhe da questão, é passado o endereço de memória de y. Não é passado o valor 0, não é passado o valor da posição y0, é passado o vetor y inteiro. Logo, é passado o endereço de memória de y, que é passado, como podemos ver abaixo,
para o método soma3 e y em sua posição 0 é modificado, mas ele é modificado no endereço de memória informado, ou seja, no escopo do método main. X em sua posição 0 é acrescido de 3. Logo, y, que é o que foi passado em sua posição 0, também é acrescido de 3. Logo, y em sua posição 0 no escopo do método main passa a valer 3. É chamado o método soma2, aí sim, pessoal, passando o conteúdo de y em sua posição 0. Qual é o conteúdo de y em sua posição 0 até o momento? O conteúdo é 3. É passado o valor 3 para o método soma2 e y em sua posição 0 é modificado apenas no escopo do método soma2, ou seja, o conteúdo, o escopo do método main continua inalterado. Valor até o momento do escopo do método main, x vale 0 e y em sua posição 0 é 3. O examinador quer saber o que será impresso ao final. O valor de x no escopo do método main, como é bom frisar aqui, x vale 0. Um espaço e o valor de y em sua posição 0, que no escopo do método main vale 3, ou seja, é impresso o valor 0, espaço 3. Alternativa correta, a alternativa D. Temos aqui a terceira questão do nosso curso. Questão da prova do BNDES, ano de 2013, cargo Analista de Sistemas de Desenvolvimento, questão número 61. Uma questão bem inteligente da Banca Sesgran Rio, uma questão bastante interessante que foi trazida para esse curso. É declarada a interface IF005 com dois métodos, o método OP1 e o método CAT. Os métodos foram ilustrados e foram trazidos para um diagrama de classes para poder facilitar a interpretação do candidato no nosso curso. O examinador gostaria de saber qual a classe implementa IF005 corretamente. Na letra a classe CL01 implementa a interface IF005. Ela implementa, mas ela implementa de forma equivocada. Onde está o erro da alternativa A? O erro está em reduzir a visibilidade do método OP1, que, em sua interface, é public para private. Logo, a alternativa A está incorreta. Temos uma observação bastante interessante a fazer. Uma interface, em Java, possui todos os seus métodos public. Só que, no enunciado da questão, a visibilidade foi omitida. Ao se omitir a visibilidade em uma interface em Java, o valor default será public e, na letra A, essa visibilidade foi diminuída para private. Logo, a alternativa A está incorreta e irá gerar um erro de compilação. Pularemos para a alternativa C. A alternativa C, a classe CL03, implementa IF005, também de forma incorreta. Onde está o erro da alternativa C? O erro está na passagem dos parâmetros. O método OP1 ele passa um parâmetro do tipo object e, na alternativa C, esse parâmetro é do tipo string. Ora, na alternativa C, o método OP1 ficaria como se estivesse não implementado, pois o método implementado é um método diferente do método que foi declarado na interface. Logo, o método OP1 não foi implementado de forma correta, o que geraria um erro e a alternativa C está incorreta. A alternativa D apresenta o mesmo erro já visto anteriormente. O método OP1 teve a sua visibilidade diminuída, de public para protected. Logo, redução de visibilidade, erro de compilação, a alternativa D está errada. A alternativa E é uma alternativa bem confusa e que o candidato, se não estivesse bem atento, se não dominasse os conceitos Java, erraria essa questão. Por que erraria? Porque na interface foram omitidos as visibilidades dos métodos OP1 e do método CAT. Omitindo essa visibilidade, a classe CL05 da letra E também teve sua visibilidade omitida, ou seja, essa poderia ser uma alternativa viável para o candidato que não estivesse bem atento. Mas essa é a observação bem importante. Pessoal, isso tem que ficar muito bem gravado. Ao omitirmos a visibilidade de um método em uma classe,
o valor assumido será package ou default. Agora, no caso da omissão da visibilidade de métodos em interfaces, o valor assumido será public. Logo, todos os métodos de uma interface são públicos. Isso é uma premissa em Java. A letra B é a letra correta, pessoal. Por quê? Porque implementou os métodos op1 e cat de forma correta. Apesar do método op1 ter o modificador final, o que não estava contido na interface, isso em nada invalida a alternativa B. Por quê? O modificador final apenas faz com que o método op1 não possa ser sobrescrito em alguma classe que, porventura, venha a herdar de CL02, mas em nada invalida a alternativa B, que é a alternativa correta no nosso caso. Apresento para vocês o gabarito das nossas 3 questões do nosso curso. Desejo a vocês muita sorte na resolução das questões da Banca 6 Gran Rio, que vocês consigam logo logo a tão sonhada aprovação.